Salve, salve nação! Um abraço pra você, torcedor do Mengão, você torcedora do Flamengo, você que não torce pro Flamengo, mas torce para outro clube do Brasil ou do mundo, e até você que não torce para clube nenhum, mas que está aqui nos prestigiando, nos dando a sua audiência no canal Ed Fla React, o canal de notícias do Mengão. Rapaziada, separei um corte da ESPN, programa Linha de Passe, repercutindo a derrota do Flamengo. Palestino 1, Flamengo 0. O Flamengo agora ocupa a terceira colocação do grupo E, com 4 jogos e 4 pontos ganhos. O líder é o Bolívar, com 9 pontos ganhos em apenas 3 jogos. E o Palestino assumiu a segunda colocação, que era do Flamengo, agora com 6 pontos ganhos em 4 partidas. E o último, quarto lugar do grupo E, é o Milionários, com apenas 1 ponto ganho em 3 jogos. É isso, não sai daí, acompanha o vídeo comigo até o final. E se você não é inscrito no canal, por favor, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção todos e deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Obrigado, rapaziada, daqui a pouco eu volto. O Tite tá falando nesse momento, tá junto com o Rossi, vamos lá. É um momento difícil que nós estamos passando, nós temos consciência disso. Temos consciência do resultado, da necessidade do resultado também. E o que tem o futebol é, por vezes, um espaço muito curto entre um jogo e um outro, para que a gente possa recuperar. Da mesma forma com que, em vitórias, não há um tempo suficiente para que a gente possa ficar feliz, a bola também dá oportunidade para que a gente possa reverter esse processo a partir do próximo jogo. Tite, Rossi, a gente vê, por exemplo, que o Flamengo sofre o gol e os jogadores às vezes querem responder dentro de campo, querem recuperar o resultado adverso e às vezes não conseguem dar essa resposta, né? Qual é o seu diagnóstico a respeito? De que maneira tentar reverter isso? E Rossi, qual o sentimento dentro de campo? O Flamengo jogando, o resultado não vem, né? Apenas uma vitória nos últimos 6 jogos do Flamengo na temporada. A primeira parte da pergunta que tu colocaste sobre a resposta dos jogadores dentro de campo. Tem uma palavrinha que ela é muito importante no futebol e que o resultado te permite isso, que é gerador de confiança. O nível que nós estávamos, em determinado momento, ele caiu porque caiu a confiança também. Tem o cunho tático de ajustar, tem o cunho técnico individual, tem o cunho físico, é sempre um contexto todo. Então, também esse aspecto de confiança, ele te faz tu fluir com as coisas, mas nós temos que resgatar. Siguiendo ahí por el camino que el profesor fala, la verdad es que a veces cuando nos toca recibir un gol intentamos siempre ir para adelante, siempre intentar obviamente buscar un gol, no solo cuando recibimos, sino ya desde un principio. La verdad es que nosotros dentro del campo siempre intentamos jugar bien para tratar después de merecer el resultado. La verdad es que hoy quizás generamos mucho, pero no con mucha claridad. Y ellos se encuentran con un gol, una bola parada, donde en un rebote quizás ese gol no lo vuelva a hacer nunca más. Entonces el fútbol también tiene esa cuestión de un poco de suerte también, que quizás si nosotros en una jugada en el área queda la pelota en el pie de alguno y puede meter un gol, creo que es mucho más fácil también. Pero bueno, la verdad es que ahora el sábado tenemos un partido por el Brasileirao para tratar de recuperar no solo esas ganas, sino también la confianza para poder después tenemos 2 partidos más de Libertadores por delante, que sabemos que estamos obligados a ganar y que el grupo todavía está abierto. Agustín, ¿cómo estás acá? Buenas noches, sí. Rodrigo Gutiérrez, Cooperativa de Chile en vivo. Agustín, ¿sorprende el resultado que Palestino hoy, esta noche, quede sobre Flamengo en el grupo de Copa Libertadores? ¿Cómo se asume esta situación que ocurrió hoy acá en una noche con lluvia, en una noche quizá muy incómoda para ustedes? Se assume primeiro com o técnico, porque é dele a responsabilidade maior. Mas se divide com todo um grupo de trabalho.
mas é o técnico o primeiro. Então, o momento, o trabalho, a parte tática, equilibrar todas essas situações físicas, elas competem ao técnico. Ela é da individualidade, sim, dos atletas, mas ela é primeiro minha. Aqui atrás, Tite. Tite, aqui. Boa noite. Pode segurar para mim. Hoje a gente viu na reta final do jogo o time do Flamengo mudando ali na opção, né, de tentar ganhar o jogo, colocando os zagueiros para irem lá para frente, uma recomposição já na reta final. Queria entender qual foi a estratégia naquela parte final de lançar os zagueiros à frente e deixar os contra-ataques surgirem em alguns momentos no final do jogo para tentar buscar o resultado. Deixa um zagueiro que é um homem de finalização na frente, a bola parada ficar no 2 numa circunstância, mas era do Fabrício ter essa liberdade para ter mais um pivô, mais um jogador de área. Tite, Simon Ledo do Coluna do Fla. A gente tem percebido uma pressão da torcida muito grande a respeito não queria usar a palavra justificativa, das que tinham sido dadas com relação a algumas derrotas, como as questões geográficas, né? A altitude na Bolívia, ou até mesmo o gramado sintético lá contra o Palmeiras, né? Houve bastante comentário a respeito disso. E a torcida começou a fazer uma pressão muito grande e agora começa a questionar, será que o frio de Coquimbo também fez diferença? Dá para dizer que hoje o Flamengo está vivendo um mau momento técnico mesmo do time todo e que esses fatores externos não estão mais interferindo? Ou ainda, porque, por exemplo, até a própria defesa do Flamengo, que era o ponto forte no início do ano, agora, hoje, naquele gol do Palestino, não tinha ninguém no rebote ali. Está havendo uma falha, uma ruptura. Você tinha falado sobre um recuo em coletivas recentes, né, para subir de novo. O que está acontecendo exatamente nessa questão? Há interferência externa, geográfica, ou hoje a gente assume como sendo problema técnico do time do Flamengo mesmo? Problema tático e contextual. A gente não pode dissociar. Quando a gente encontra uma resposta única para um problema, é uma situação muito simplista dela. Ela é do conjunto. E quando eu falei de outras situações, elas não estavam definidas para uma situação, também num conjunto da obra. Boa noite, Tite, Rossi, Gabriel Alfa, canal Paparazzo Rubro Negro. Tite, queria saber um pouco de você sobre a substituição da entrada do Gabi. A gente viu que o time teve uma evolução na questão do ataque quando o Gabi entrou, mas, consequentemente, a gente perdeu um pouco do meio de campo. Eu queria saber se você não acha que, com essa substituição da saída do Alan para a entrada do Gabi, os meio-campistas acabaram ficando um pouco sobrecarregados, especialmente o Nico. A gente via um jogo muito pelas alas, pelas pontas, e no meio só o Nico ali praticamente sozinho. Ele acabou ficando um pouco sobrecarregado com essa substituição da saída do Alan para a entrada do Gabigol, tirando o volante e botando o atacante. Obrigado. 4-4-2, com 2 atacantes, da mesma forma que nós jogamos contra o Bragantino, quando entrou o Lohan. O mesmo desenho, da mesma forma. Numa resposta, a outra nós poderíamos, mas ela é do jogo. O 4-4-2, 2 volantes, segundo atacante, 2 abertos, igual o Bragantino. Professor Rossi, última pergunta. Boa noite, Tite, Rossi, Lucas Bayer, do site Jogada 10. A pergunta para os dois. O torcedor está muito na bronca com o time, veio aqui no estádio hoje também no final do jogo, falou que o time veio sem vergonha, enfim. Qual recado pode passar para o torcedor, visando uma partida muito importante no final de semana? Um recado direto ao torcedor, esse que está cobrando, né, melhor jogo do Flamengo, mas jogo difícil no final de semana, compromisso difícil na Libertadores. Qual torcedor pode passar? Qual recado pode passar para o torcedor? Eu tenho externado isso e vou repetir. Vocês colocam... Primeiro, o aspecto de respeito ao torcedor. O torcedor é do seu clube de coração. É que ele vai estar triste, ele vai estar chateado, e eu tenho respeito. E compete a mim, compete ao trabalho, compete à comissão técnica que está aí a reverter essa situação. Compete aos atletas, compete a todos nós. E compete respeitar o sentimento e respeitar as manifestações. E nisso eu tenho essa consciência, desse respeito. No, la verdad que con el torcedor lo que tenemos que intentar, sabemos que el torcedor, no el hincha, que es hincha de Flamengo, siente mucho cuando quizás los resultados no se dan. Obviamente van a estar chateados con bronca en el momento cuando el equipo no gana o cuando los resultados no se dan.
pero la verdad es que ahí en ese momento es donde nosotros como grupo, junto a la comisión, tenemos que cerrarnos entre nosotros, obviamente pues son cosas que para corregir y obviamente simplemente pedir al torcedor también que apoye al torcedor para poder hacer que las cosas quizás sean más fácil, porque el aspecto mental del jugador es muy importante y la verdad es que si nosotros estamos bien dentro del campo y el torcedor puxa também com a gente, isso vai ser muito importante. Temos 2 jogos pela frente en el Maracaná, com nossa gente, com nossa nação, e aí a gente sabe que tem que ir para frente, procurar o gol e sabe que tem que ganhar. Professor Tite, obrigado, Rossi. Boa noite. O discurso do Tite é o mesmo, o jogo após acertar e que tem que evoluir. Tudo isso que ele fala que tem que evoluir e acertar, não está evoluindo nem está sendo acertado. Os jogos não, pelo menos os jogos não estão mostrando isso. Então começa a perder a credibilidade do discurso, o torcedor vai ficando mais bravo. Não sei quem falou aqui agora, falou, o torcedor hoje não queria nem ouvir o Tite. E eu entendo. Eu entendo, porque realmente o torcedor vai ouvir o Tite e fala, bom, vai vir aquele discurso de sempre e na prática a gente não está vendo nada acontecer. Mas se ele não aparecesse ia ser pior. Não, sim, ele tem que aparecer, óbvio, mas é para falar a mesma coisa de sempre. Ele falou que os problemas são táticos e de contexto. E de cunho individual, faltou de confiança também, fala de falta de confiança isso está dentro do contexto. Tá? Táticos. O time tem jogado como ele gosta, ou como ele montou seus times historicamente, né, dentro do como que ele montou, o jeito... Como ele gosta, duvido. Não, o futebol ele não gosta, mas as ideias de jogo, e repito, com jogadores com características para conseguir executar isso, também. Quando ele fala de contexto, é óbvio que acho que passou na cabeça dele muita coisa que ele não pode dizer. Né? Muito óbvio. Tecnicamente, tem vários jogadores abaixo. Vários jogadores abaixo. Ele já falou isso muito antes, e não é só isso que pesa, mas também pesa, porque mesmo com isso tinha que estar melhor, a diretoria mandou priorizar o estadual. Mandou priorizar o estadual e o time ganhou o estadual tomando um gol. Fraquíssimo estadual, a taça de gelo do estadual. Outra questão que pesa muito, algo que é herdado pré-Tite, do que o ambiente do Flamengo. Porque você olha o time jogar e ele é mais ou menos, assim, lidando bem com o técnico, parece que os jogadores estão fechados com o técnico, ou não gostando do técnico, como era a questão do Sampaoli, etc. Tem similaridades. Então, mas ele veio também para isso, para essa questão do ambiente, para consertar. Se ainda há problemas... Eu tenho que olhar para a diretoria. Mas é sempre esse papo do ambiente do Flamengo, então, né? Eu tenho que olhar para a diretoria. Vai ser a muleta de sempre. Não, estou falando que é a diretoria, mas eu tenho que olhar também para a diretoria. Eu não posso olhar só para o técnico. Eu não estou defendendo o técnico. Tem problemas. Houve problemas de escalação em outros jogos, tem outras questões. O técnico poderia contrapor a diretoria e falar, não, vou jogar um time reserva o segundo jogo contra o Nova Iguaçu. A gente já ganhou o campeonato. Poderia. Não ia mandar embora por causa disso. Sim. Ia gerar uma indisposição. Então, os contextos me parecem muito mais complicados, para resumir, do que as questões táticas. Mas hoje teve uma parte que é muito do Tite, que é do comportamento do time. A gente viu pelo semblante do Tite e até pelas respostas, um Tite mais lacônico, sem se estender nas respostas, nas explicações. Sim. Então, é um semblante de abatimento porque ele percebe que as ideias dele não estão fluindo. Ou o time não está incorporando as ideias. E a gente percebe... Isso aconteceu com o Sampaoli, hein? Então, e a gente... Só uma coisa, não é o primeiro jogo. O Tite já vem de uma entrevista que ele fala a coisa não tá boa. Mas e até nessa entrevista, ele dá explicação tática, ele busca as explicações de contexto, ele traz mais elementos. Hoje foi ali o básico do básico, protocolar como o time foi em campo e até entendo pela pressão. Agora, a gente observa no Flamengo comportamentos que são sintomáticos. Hoje, contra o Palestino teve o dobro de desarmes e duelos vencidos que o Flamengo. E hoje, pelo gramado, pelas condições do campo, era uma partida que exigia mais de transpiração, de dividida, até mesmo de bola longa. Alguns torcedores podem achar o Flamengo insistindo em bola longa. O jogo pedia mais bola longa do que saída de bola curta. Mas a reclamação tem a ver com os outros jogos, não com esse. Exato. E é um comportamento que se como o de hoje talvez fosse o expediente com um pouco mais de chance de funcionar, né? Não, e é compreensível. O problema não há mecanismo para isso funcionar. Não. Nenhum.
E não há mecanismo para funcionar uma saída de bola trabalhada. Então a gente vai percebendo um Flamengo sem repertório. Hoje a verdade é que, usando ali um trecho do hino do Flamengo, deu um desgosto profundo de ver o Flamengo jogar. E aí não precisa ser torcedor do Flamengo. Porque pelo que se espera desse time, a bola que o time apresenta, a atitude dos jogadores, tudo isso somado é uma decepção e eu digo que inimaginável para o Flamengo. Agora eu te faço uma pergunta. O que te incomodou mais hoje? As ideias do Tite, a entrevista do Tite, o jeito que armou o Tite, a equipe ou a atuação do Pedro, por exemplo? Não, e aí... Vou dar um exemplo. Vou pegar um. E não só o Pedro. Quando ele pega no começo do ano, o Flamengo rouba a bola na frente, ele avança, tem o Cebolinha livre do lado direito, ele vai pro meio, insiste, dá um chute. Mas teve também uma bola no segundo tempo, Flamengo já mal, que o Pedro se esforça, protege muito bem, quase caído e serve. Aí a fora da finalização, que é o papel dele. Também acho que ele sofre falta. Tem um exemplo. Só que o Birner fala tem outras do Gerson ou o Tite? O que está te incomodando mais? Mas eu vou usar a expressão do Tite. Incomoda o contexto. Porque a gente olha, o Pedro poderia ter servido. O Gerson, a atuação do Gerson hoje Flamengo... é algo... Não dá para descrever. E o Gerson... Na entrevista falou que o Flamengo está criando e não está fazendo gol. Não está criando. É uma leitura errada. O Gerson ficou o tempo inteiro em campo e aí entra a responsabilidade do Tite. Concordo. Por que o Flamengo melhorou contra o Bragantino? Porque entrou o Lohan, o De La Cruz recuou, passou a chegar de trás e teve mais fluência do time. Hoje o Lohan não entra em campo, não é acionado num jogo que pedia isso. O Flamengo estava em desvantagem. Então não é só também, de modo simplista, como disse o Tite, colocar na conta dos jogadores. Há um time que não funciona. E se a gente analisar o contexto maior, na Libertadores, entre os brasileiros favoritos, os brasileiros com melhor elenco, o Flamengo pratica o pior futebol. Hoje o São Paulo joga mais futebol que o Flamengo. Hoje o Galo disparadamente joga mais futebol que o Flamengo. Palmeiras joga mais futebol que o Flamengo. O Botafogo tá jogando mais. O Botafogo joga mais futebol. O Fluminense, mesmo o Fluminense ainda sem engrenar na temporada, joga mais futebol que o Flamengo. Então é inimaginável que o Flamengo, a essa altura da temporada, quase já na metade, não esteja se desenvolvendo, esteja para trás da maioria dos concorrentes na Libertadores. Só uma coisa, é o terceiro lugar de um grupo que tem o bom time do Bolívar, bom. A atitude ajuda muito, mas é um bom time. E vai passar em primeiro, incrivelmente. E duas equipes... O Palestina é vice-líder do Campeonato Chileno, mas é ultra limitado. O grupo do Flamengo é fraco. E o Milionários também é fraco. O grupo do Flamengo é fraco. A gente não precisa dourar a pílula. Agora, exatamente, Flamengo Milionários cola com a mesma pontuação. E até para olhar para... E o bando é do Milionários amanhã, jogo às 11 da noite amanhã. Para olhar para essa tabela, o time do Flamengo, que é bom, ou deveria ser bom, ele não é terceiro colocado, ou ele não perde para Bolívar e para Palestino em sequência, respondendo a pergunta, por um motivo, por uma bola que não entrou, por um jogador que não foi bem, que acertou um chute, por um desfalque, por uma bola de muita felicidade de Palestino. O Flamengo ele é quase que como aquela história do acidente de avião. Tem que acontecer uma cadeia de muitos erros, tem que estar tudo muito desajustado para acontecer uma tragédia, ou um vexame, como o torcedor fala, ou a decepção. E a única coisa que eu descobri do início é que o tal do contexto para mim, o Flamengo de hoje, eu achei ele desequilibrado quando você monta o time de início. Qual porque não acho que os jogadores estavam nas posições mais confortáveis. Por exemplo, dois dos caras mais importantes do trabalho do Tite até aqui, que para mim são Cebolinha e De La Cruz, não jogavam no início nas suas posições mais confortáveis. O De La Cruz não é o cara que vai substituir exatamente o Arrascaeta. O Cebolinha não é o cara que vai começar pela direita. O De La Cruz, eles hoje começam. Mas você quer jogar, mas o Bruno Henrique estava, concorda? Não, depende, não. Eu discordo um pouco dessa coisa de bota o Bruno Henrique na ponta, que é o melhor lugar dele. Não, o Bruno Henrique tem que sair da ponta e fechar pro meio. Ele vai aproximar. Ele não faz isso. Ele fazia da ponta pra bola tentar. Não, é aquela coisa de usa o Bruno Henrique pela esquerda, que ali ele vai dar certo. É como você usa. Como ele foi usado pra mim, não. O Gerson começa a colocar pra mim também que não necessariamente ele ali, ele vai bem. Ele precisa ir ali com um contexto diferente. Então o Bruno, pra mim, começa na esquerda, num aproveitamento pra mim, ele não se aproxima do Pedro, ele tá distante do Pedro, então já não funciona bem. O Cebolinha vem da esquerda, vem muito bem pela esquerda. Sim. Você abre mão do Cebolinha na esquerda para inverter, para tentar deixar o Bruno confortável na esquerda, então o Cebolinha, ele já não está na posição confortável. Mas inverter o De La Cruz que joga de frente, o De La Cruz que joga de frente e resolve, é um cara que resolve muita bola errada, bola mascada, bola quadrada, em saída e até bola no meio de campo, ele começa quase que na faixa do Arrascaeta. Ele recebe muita bola de costa. E a bola de costa não é exatamente a bola de frente para ele jogar. E aí voltando, mas o Pedro, como essa bola está chegando pro Pedro? Que criação esse time tem? Então, para mim, não é exatamente
porque os jogadores estavam confortáveis Eu e não discordo aconteceu. totalmente tudo bem, do que tudo bem, você totalmente. pode discordar. Só acho que o De La Cruz não estava na dele, o Cebolinha não estava na dele, em detrimento de acomodar o Bruno, que também não fazia a função dele. Então, é muito jogador fora de onde rende melhor pra gente virar e falar só que também é o jogador. Aí também tem o dedo do Tite. Foi a opção do Tite. Tanto que no primeiro tempo, o que o Tite faz com o Cebolinha e Bruno? Inverte. Aí o que acontece nos 15 minutos finais do primeiro tempo, com o Cebolinha na dele? O time até melhora. Então, assim, o próprio Tite reconhece. Talvez ele não vai falar porque foi o que o Brenner falou, tá lacônico ali. Então, quando você foge muito até do que funcionou com você, e aí não é de característica, porque o Flamengo antes funcionava melhor, do Lozão com o Dorival, ou no sistema do Jesus, de quem quer que seja, ou no início do Renato. Para mim, até o Flamengo, que funcionou melhor com o Tite, não era a formação hoje. Você pode discordar de visão, mas o De La Cruz não jogou na posição que ele vem jogando melhor. E o Cebolinha não jogou do lado que ele vem jogando melhor. Eu discordo de você. Entendeu? Eu acho que o Gerson e o De La Cruz se revezaram na função de proximidade do centroavante. Quantas vezes o De La Cruz recebeu de costas? Aí depois que ele recua para tentar pegar de frente para fazer jogar, ou quando ele aproxima para jogar, o time começa a andar. Enfiado atrás e quem constrói são os zagueiros. O Palestino não pode sufocar o Flamengo. Não dá para o Palestino sufocar o Flamengo. E acho que o Bruno Henrique pela esquerda tem a ver com o Gerson. Das poucas coisas que funciona é o Léo esticando pro Bruno. Trocaram de função diversas vezes. E provavelmente, se a gente olhar o mapa de calor do jogo, a gente vai ver o Gerson com um mapa um pouco mais avermelhado, mais participação perto do Pedro que o De La Cruz. O De La Cruz talvez tão recuado quanto o Gerson na construção atrás, próximo. A bola bate, né? Não só onde próximo à bola. O Bruno Henrique começou jogando do lado esquerdo, mas foi pro lado direito. Longe do gol. O Cebolinha... mas aí, desculpa, a situação está confortável pro jogador. O Cebolinha começou do direito, foi pro esquerdo. E o time também não jogou. Cebolinha bem, melhores momentos recuperando seu futebol. Então eles não podem jogar juntos, é isso? Eu hoje? Não, eles. Não, eu hoje não começaria com o Bruno, no mesmo time. exemplo. Não, eles podem, mas eu hoje não começaria com o Bruno. Você o quê? Com o Luiz Araújo? Por que eu vou abrir mão num cara que E você acha que isso mudaria completamente o futebol do Flamengo? Não tô falando que mudaria, eu tô tentando pontuar que não é só o motivo. Aí você tá caindo num debate de isso mudaria, não. Tanto não é só o motivo, eu tô tentando sinalizar de vários motivos. Eu acho que as questões táticas, eu volto a falar, são muito menores perto dos contextos. Não é uma guerra de argumento, eu não tô querendo sobrepor o seu argumento. Eu tô tentando entender o que pra mim não deu certo no jogo. Não tô tentando ter razão sobre você. Tô tentando entender o que não funcionou no jogo, entendeu? E isso pra mim não funcionou no jogo. O que não vem funcionando nos outros jogos? O Bruno pela esquerda funcionou em algum momento contra o Bragantino. Como? Nas poucas coisas que funcionam no Flamengo. É o Léo esticando, porque não tem saída de bola, tem a bola esticada. Então o Léo estica no Bruno. Hoje não tinha essa bola esticada. Hoje no Flamengo não conseguia sair jogar nem por ali. Então o Bruno pela esquerda, sem essa bola, é uma peça a menos. O Cebolinha pela direita, longe do lado dele, é uma peça a menos. O De La Cruz de costas, não de frente para ajudar, é outra peça a menos. Então pra mim são muitas coisas fora de ordem, muitos parafusos fora ali, que a engrenagem vai desmontando. Agora isso é do Tite. É isso aí, pessoal. Gostou do vídeo? Então lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção todos e deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Obrigado, rapaziada. Um forte abraço. Tchau, tchau. Flamengo!